Rússia avança nos preparativos para invadir a Ucrânia. Já se inscreveu no canal? Inscreva-se e ative o sino de notificação para receber nossos vídeos diários. Acompanhe nossas redes sociais. Entre em nosso Instagram, @AreaMilitarOff, e entre no grupo Área Militar, no Telegram. A Ucrânia é um país do tamanho do Texas, situado entre a Rússia e a Europa. Fez parte da União Soviética até 1991 e desde então tem sido uma democracia menos que perfeita, com uma economia e uma política externa muito fracas que oscilam entre pró-Rússia e pró-Europa. A crise exponencial começou com uma crise interna ucraniana em novembro de 2013, quando o presidente Viktor Yanukovych rejeitou um acordo para uma maior integração com a União Europeia, gerando protestos em massa que Yanukovych tentou reprimir violentamente. A Rússia apoiou o presidente na crise, enquanto Estados Unidos e a Europa apoiaram os manifestantes. Desde então, várias coisas importantes aconteceram. Em fevereiro de 2014, protestos antigovernamentais derrubaram o governo e Yanukovych do país. A Rússia, tentando salvar sua influência perdida, invadiu e anexou a pequena, mas regionalmente importante, Crimeia de fevereiro a março daquele ano. Em abril, rebeldes separatistas pró-Rússia começaram a tomar território no leste da Ucrânia. Os rebeldes derrubaram o voo 17 da Malaysia Airlines em 17 de julho, matando 298 indivíduos, provavelmente acidentalmente. As lutas entre os rebeldes e os militares ucranianos se intensificaram. Os rebeldes começaram a perder. Em agosto, o exército russo invadiu abertamente o leste da Ucrânia para apoiar seus camaradas. Tudo isso trouxe o relacionamento entre a Rússia e o Ocidente ao seu ponto mais baixo desde a Guerra Fria. As sanções estão levando a economia russa à beira da recessão. As questões energéticas intensificaram esta amarga relação. De um lado, a Rússia ameaçando cessar o fornecimento de gás natural, do outro, a Ucrânia em se alinhar à OTAN. Na Rússia, Putin está promovendo o renascimento imperialista com seu movimento putinista, uma visão de mundo nacionalista que vê a Ucrânia como parte da grande Rússia e como a vítima da hostilidade ocidental cada vez maior. A Rússia tem uma grande base naval na Crimeia, que considera estrategicamente essencial para projetar o poder russo nos mares Negro e Mediterrâneo, e muitos interesses econômicos e industriais no leste da Ucrânia. Já do lado da OTAN, o interesse surge em proteger a Ucrânia, se faz particularmente pelo interesse da União Europeia, que depende fortemente das exportações de gás natural da Rússia e afetará sua própria economia ao continuar sancionando a grande nação de Putin. Pois bem, não é segredo que a OTAN e a Ucrânia realizam dezenas de exercícios específicos por ar, terra e mar nas fronteiras mais íntimas da Rússia, um tema muito amplo e bem discutido aqui no canal em vídeos anteriores. A importância neste momento é estudar a Rússia para elucidar algumas narrativas, segredos, verdades e os interesses. Além de fazer declarações abertas de preocupação e chegar por meio de vários canais a Moscou, o governo Biden tem informado aliados europeus sobre um esforço maciço de tropas russas nas fronteiras da Ucrânia. O cenário é de 100 grupos táticos e batalhões de cavalaria, as unidades mecanizadas de armas combinadas geradas pelas brigadas do exército russo para projetar força em zonas de conflito, ou talvez 90 mil soldados, varrendo a Ucrânia ao longo de vários eixos da Rússia, Bielorrússia e Crimeia, em um maciço ataque apoiado por poder aéreo devastador e ataques de longo alcance. Tais movimentos russos, segundo o Ocidente, seria certamente uma grande incursão, e a implicação é que teria o objetivo de apreender grandes áreas de território ou de outra forma desferir um golpe paralisante à soberania ucraniana. Afinal, a Rússia tem quase 170 grupos de cavalaria em prontidão e permanente no geral, então isso representaria quase 2/3 de todo o seu contingente, e saberá o porquê. Os Estados Unidos compartilharam inteligência, incluindo mapas com aliados europeus, que mostram o aumento dessas tropas e de artilharias russas para se preparar para um avanço rápido e em grande escala de vários locais na Ucrânia, se o presidente Vladimir Putin decidir invadir, de acordo com pessoas familiarizadas com as conversas.
Entretanto, as aparências enganam. Lembra-se das mobilizações militares de Putin, que envolveu cerca de 100 mil homens às fronteiras durante exercícios combinados neste ano. O Ocidente acusava a nação de se preparar para um conflito com a vizinha, porém não passava de manobras importantes que se desfizeram, como chuva de verão dias depois. Mesmo de acordo com a inteligência militar ucraniana, há apenas 40 grupos de cavalarias atualmente em torno de suas fronteiras, a partir da contagem de outubro, mas abaixo de setembro, em torno de 51, quanto mais de abril, cerca de 53 grupos mecanizados. Isso é menos de 40 mil soldados, já que um grupo tático mecanizado normalmente tem um complemento de 700 a 900 soldados, embora a Ucrânia, junto com o Ocidente, afirmam que o número total chega perto de 92 mil soldados, sem provas cabais. Afinal, quem vai atacar quem? Rússia atacará a Ucrânia ou Ucrânia atacará a Rússia? A pergunta retórica a todos os narradores do apocalipse ocidental, inclusive o porta-voz do Kremlin, Peskov, salientou que a Ucrânia está planejando ações agressivas contra as áreas disputadas por separatistas em Donbás. Equivale dizer que ambos os lados mostram seus argumentos. De todas as peças em posição e a vista topográfica deste complexo tabuleiro, é mais fácil a Ucrânia ultrapassar os limites e sacudir as fronteiras russas, rezando para que a OTAN se mantenha em sua retaguarda.